Em 19 de junho de 2006, o investigador paranormal Darren Ritson recebeu um pedido urgente de ajuda. Uma mãe desesperada relatava que sua filha, uma jovem na casa dos 20 anos, e seu neto de apenas 3 estavam sendo ameaçados por uma presença obscura que parecia dominar a casa onde viviam. A mulher afirmava que objetos se moviam sozinhos, móveis pesados mudavam de lugar e que até o pequeno Robert, o menino de 3 anos, parecia ser alvo direto de uma força invisível e maligna. Em um e-mail enviado a Ritson, ela escreveu que sua filha estava aterrorizada e disposta a aceitar qualquer tipo de ajuda. Seja bem-vindo ao News Web Doc, o seu canal para histórias reais que desafiam a lógica. Aqui investigamos os casos mais misteriosos, sombrios e inexplicáveis do mundo. E hoje, você vai conhecer um dos relatos paranormais mais intensos da história recente. Antes de começar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E se essa história te impressionar, compartilhe com alguém que também gosta do inexplicável. Agora, prepare-se, porque o que você vai ver é de arrepiar. Não era apenas a jovem mãe que notava os fenômenos. Seu companheiro Mark também presenciava atividades inexplicáveis, como ouvir através da babá eletrônica uma voz que alertava: Robert vai cair da cama. Em outro episódio, um dos brinquedos favoritos da criança, um coelho de pelúcia, foi encontrado sentado no topo da escada, empunhando uma lâmina de estilete. Com os relatos cada vez mais preocupantes, Ritson e seu parceiro de investigações, Michael Hallowell, decidiram intervir pessoalmente, prometendo não descansar até que a misteriosa entidade deixasse a família em paz. O que se seguiu foram meses de terror crescente, ferimentos físicos e uma sucessão de eventos sobrenaturais, que viriam a se tornar um dos casos mais notórios do Reino Unido. O Poltergeist de South Shields. O início do caos paranormal. Tudo começou no fim de 2005, com pequenas anomalias dentro da casa da família Peterworth, no norte da Inglaterra. Coisas simples como portas que amanheciam abertas mesmo tendo sido trancadas na noite anterior. Inicialmente, Marianne e Mark achavam que eram distrações ou esquecimentos do dia a dia, mas à medida que os meses avançavam, os eventos se tornavam cada vez mais agressivos. Objetos desapareciam e reapareciam em locais impossíveis, móveis eram arremessados e sons misteriosos tomavam conta da casa, principalmente no quarto do pequeno Robert, o amigo invisível chamado Sammy. Robert, uma criança doce e bem comportada, começou a falar com alguém que só ele via, um amigo chamado Sammy. A princípio, a mãe achou que se tratava de um típico amigo imaginário, mas os objetos no quarto começavam a se mover sozinhos, e brinquedos eram encontrados em posições inquietantes. O mais assustador foi o caso do coelho de pelúcia com a lâmina na mão, um item afiado que jamais deveria estar ao alcance de uma criança. Houve ainda relatos de um cavalo de balanço encontrado pendurado pelas rédeas na escotilha do sótão, um brinquedo que por precaução foi jogado fora no quintal. No dia seguinte, estava misteriosamente de volta dentro da casa, sem que ninguém o tivesse trazido de volta. A casa em colapso. Conforme junho de 2006 se aproximava, a situação saiu completamente do controle. A presença paranormal passou a ser testemunhada não apenas pela família, mas também por visitantes, incluindo o irmão de Marianne, Ian, e a avó da criança, June. O caso se intensificou a ponto de causar lesões físicas em membros da casa. A entidade não apenas parecia ter um foco especial em Robert, como demonstrava inteligência e crueldade. Um comportamento típico de poltergeists com fixações em indivíduos, o que diferencia esses casos de assombrações comuns. Marianne e Mark viviam um pesadelo crescente. A preocupação com o filho, que já era grande, passou a se estender também à própria integridade física. Objetos comuns da casa começaram a se tornar armas. Brinquedos, móveis e até utensílios domésticos eram arremessados por uma força invisível. Em algumas ocasiões,
Ambos relataram terem sido atingidos ou empurrados com violência por algo que simplesmente não podiam ver. Mark, por exemplo, chegou a contar que uma estrutura pesada, como uma parte de uma cama antiga, caiu sobre ele de maneira inexplicável, mesmo estando bem apoiada contra uma parede. Foi nesse clima de terror que Darren Ritson entrou em contato com Marianne. Desde o primeiro momento, percebeu sinais clássicos de atividade poltergeist. Ritson não era um novato. Desde a adolescência, após um episódio marcante na França onde viu um criado mudo se mover sozinho, ele mergulhou no mundo do sobrenatural e construiu uma reputação local como investigador paranormal. Com base em sua experiência, Darren aconselhou Marianne por telefone: manter a calma, registrar tudo e ter paciência. Segundo ele, manifestações assim costumavam durar pouco. E como os eventos já vinham se estendendo desde dezembro, era provável que estivessem chegando ao fim. Mas sua previsão não poderia estar mais errada. Em vez de desaparecer, a atividade se intensificou. O diário que Marianne manteve durante o período serviu de base para o livro que Ritson escreveria mais tarde. Nele, constam registros assustadores. Em 3 de julho, ela teria visto uma figura branca no quarto. Dias depois, objetos pesados foram deslocados sem explicação. E uma mensagem sinistra apareceu desenhada em um quadro infantil: morra. Segundo a mãe, ninguém da casa havia escrito aquilo. Desesperada, Marianne pediu a bênção de um padre para tentar acalmar a energia do local. Por alguns dias, parecia que o ambiente havia melhorado, mas logo tudo voltou a piorar. A atividade se espalhava cômodo por cômodo. Cadeiras se moviam sozinhas, mesmo com pessoas sentadas nelas, e móveis inteiros mudavam de lugar diante dos olhos da família. Em uma noite particularmente assustadora, uma cômoda pesada foi deslocada até a cama de Robert, enquanto ele dormia. Por sorte, o menino não se feriu. Mas esse ato de violência foi a gota d'água. O casal decidiu abandonar a casa temporariamente, indo se refugiar na casa dos pais. Quase um mês após o primeiro contato com Marianne, Ritson decidiu visitar pessoalmente o local, acompanhado de seu parceiro nas investigações, Michael Hallowell. A dupla não esperava presenciar nada de imediato. Afinal, ocorrências reais são raras. Mas o que encontraram ali desafiou qualquer ceticismo. Logo nos primeiros minutos dentro da casa, especificamente no quarto de Robert, os investigadores sentiram quedas bruscas de temperatura e presenciaram movimentos anômalos. Uma porca de brinquedo que estava sobre a bancada foi arremessada com força e atingiu a lateral de Marianne. O objeto teria sido lançado de um canto vazio do cômodo, algo impossível de explicar pelas leis naturais. E ainda assim, esse episódio foi apenas um dos menores entre os muitos que aconteceram naquela casa. Grande parte da atividade sobrenatural parecia girar em torno do pequeno Robert. Em mais de uma ocasião, ele foi encontrado fora da cama, realocado misteriosamente enquanto dormia. Em 17 de julho, por exemplo, após um dia inteiro de eventos paranormais, Mark e Marianne decidiram sair de casa à noite. Quando foram buscar o filho, ele não estava na cama. Estava no chão, enrolado firmemente em sua colcha, com uma mesinha de plástico sobre as pernas, preso como se alguém o tivesse imobilizado. Ele dormia profundamente, mas com os olhos abertos, como se estivesse em transe. Marianne demorou a conseguir acordá-lo. Em outro episódio, o garoto simplesmente desapareceu. Após uma busca frenética, foi encontrado dentro de um armário no quarto do casal, mais uma vez enrolado em cobertas e dormindo, sem ter ideia de como foi parar ali. Esses acontecimentos foram presenciados e registrados não só pelos moradores, mas também pelos próprios investigadores. O caso da casa de South Shields se tornaria, mais tarde, um dos relatos mais impactantes e assustadores de poltergeist documentados no Reino Unido moderno. Entre os inúmeros fenômenos perturbadores que ocorreram na casa dos South Shields, um dos mais inquietantes envolvia mensagens ameaçadoras surgindo misteriosamente na lousa magnética de Robert. Palavras como morrer e vá agora apareciam, assim como símbolos menos compreensíveis,
como U e repetições de mar, que alguns interpretaram como uma forma distorcida de linguagem de texto ou até um código, sugerindo que algo, ou alguém, estava tentando mostrar à família que estavam sendo constantemente observados. Grande parte da atividade parecia ter como objetivo provocar medo. Brinquedos foram utilizados de forma assustadora. Em uma ocasião, vários bonecos de pelúcia estavam pendurados na prateleira do quarto do menino, incluindo uma figura de policial com uma corda amarrada em volta do pescoço. Marianne ficou profundamente abalada com a cena, principalmente porque seu filho não teria como organizar algo tão sinistro. Depois, esse mesmo boneco apareceu com a cabeça arrancada. Os investigadores também documentaram fenômenos quase inacreditáveis. Moedas que surgiam do nada e pareciam cair do teto, água do banheiro sendo substituída por um líquido vermelho estranho, e até uma poça de urina com odor anormal que se manifestava no meio do carpete do quarto de Robert, mesmo quando ele não estava em casa. Certa vez, uma risada grotesca vinda do quarto foi ouvida por Marianne enquanto ela estava no andar de baixo. Darren Ritson, um dos investigadores, ficou atônito com o que testemunhava. Mesmo dizendo repetidamente à família que esses eventos terminariam em breve, tudo indicava o contrário. A intensidade só aumentava. Em entrevistas anos depois, ele admitiria que o caso desencadeou uma crise pessoal, confrontando-o com algo que parecia cruel, inteligente e intensamente malévolo. Em suas palavras, tudo o que podiam fazer era tentar confortar a família, dizendo que uma hora aquilo iria cessar. Mas a situação escalou ainda mais quando as mensagens começaram a ser enviadas por meios eletrônicos, como torpedos enviados ao celular de Marianne ou ligações assustadoras para o telefone fixo da casa. O mais estranho é que algumas dessas mensagens vinham do próprio celular de Mark, mesmo quando ele estava sobre a mesa, desligado e com a bateria removida. Os investigadores testaram tudo para eliminar a hipótese de fraude, mas os textos continuaram chegando, com frases como "vai morrer hoje" ou "vou te pegar acordado", e também enquanto dorme. Quando Marianne cogitou passar a noite na casa da mãe, outra mensagem surgiu. "Por favor, não vá, eu vou com você." Era como se a entidade tivesse a capacidade de ler seus pensamentos. Ou pior, estivesse escutando suas conversas em tempo real, mesmo com os dispositivos desconectados. Houve ainda relatos de mensagens enviadas a amigos da família, com ameaças claras como "eu vou te matar em breve", vindas do número de Marianne, embora ela estivesse ao lado de Ritson no momento. O investigador confirmou que ela não havia tocado no aparelho. Com o tempo, os fenômenos tornaram-se mais violentos. Objetos pesados começaram a ser arremessados, incluindo uma cômoda inteira arrastada no quarto de Robert, sua cama sendo deslocada, e deformações bizarras em móveis de plástico, como se expostos a calor extremo. Sons assustadores ecoavam pela casa, passos fortes, batidas, e sussurros captados até mesmo pelo monitor de bebê e vindos do sótão. Em um dos momentos mais extremos, facas de cozinha foram vistas voando pela casa em direção a Marianne. Uma delas chegou a ser encontrada no quarto de Robert, onde não havia razão para estar. Isso deixou claro para os investigadores que a força presente ali parecia ter intenções perigosas. Mark também começou a apresentar lesões físicas. Ele relatou sensações de queimadura no corpo, e quando levantava a camisa, marcas de arranhões e cortes estavam visíveis, como se estivessem se formando ali mesmo, diante dos olhos das testemunhas. Um dos ataques foi registrado por vídeo. Em outro episódio, com mais de 10 pessoas presentes, entre elas, 4 com câmeras em mãos, Mark foi atacado com tamanha violência que sua pele ficou dilacerada. Surpreendentemente, em 48 horas, ele estava completamente curado. Segundo os investigadores, a entidade parecia ganhar força com o tempo, ficando mais agressiva e obstinada em aterrorizar a família. As visitas dos pesquisadores à casa se estenderam por 7 meses. Só após seguirem uma orientação específica, desligar toda a eletricidade da casa durante a noite, é que a atividade começou a cessar gradualmente. Apesar da natureza inacreditável dos eventos, os investigadores garantem que tudo foi meticulosamente documentado.
Fotos, vídeos, alarmes de movimento, entrevistas com testemunhas e até análises independentes por especialistas em fenômenos psíquicos. Tudo indicava que o que ocorria ali ia muito além de uma simples fraude ou histeria coletiva. Era um caso real, raro e profundamente perturbador. Além de investigarem os eventos sobrenaturais, Ritson e Hallowell também buscaram respostas técnicas ao entrarem em contato com especialistas em telecomunicações. A intenção era descobrir se havia alguma explicação lógica para as mensagens bizarras que Marianne recebia tanto no celular quanto no telefone fixo. Porém, ao consultarem engenheiros da área, ouviram que tais ocorrências seriam tecnicamente inviáveis. Em uma entrevista concedida em 2021, os engenheiros admitiram estar perplexos. Aquelas mensagens simplesmente não deveriam ser possíveis dentro das limitações dos sistemas telefônicos da época. Apesar da tensão crescente, os dois investigadores demonstraram um compromisso admirável ao documentar o máximo possível dos fenômenos. E isso é algo raro quando se trata de eventos paranormais, principalmente porque, segundo relataram, a própria força por trás dos acontecimentos parecia tentar eliminar as provas do que fazia. Houve também episódios em que o suposto espírito parecia se antecipar à coleta de evidências. Um exemplo marcante ocorreu quando um líquido semelhante a sangue surgiu dentro do vaso sanitário. Antes que qualquer amostra pudesse ser colhida, a substância foi completamente drenada, aparentemente pela entidade. Situações como essa serviram de munição para os céticos que questionavam: se era real, onde estão os exames laboratoriais? Embora essa crítica seja compreensível, é importante lembrar que, para a família, aquilo não era um experimento científico, mas sim um verdadeiro pesadelo vivido no cotidiano. Eles não estavam preparados para tratar a situação com o rigor de uma pesquisa. Só queriam que tudo acabasse. Durante uma palestra em 2021, Darren Ritson reconheceu que, com o benefício do tempo, tomaria decisões diferentes. Um exemplo foi o caso do líquido com odor de urina que surgiu no carpete do quarto de Robert. Ele lamenta não ter coletado uma amostra, mas explicou que, no meio do caos, simplesmente não pensou nisso. Ainda assim, sua investigação meticulosa do caso South Shields continua sendo considerada um dos trabalhos mais respeitáveis na área. Curiosamente, muitos dos fenômenos relatados no caso apresentam semelhanças com ocorrências registradas em outros relatos de poltergeist ao redor do mundo. Um exemplo marcante é a manifestação de moedas. Elas apareciam de forma aleatória na casa de Mark e Marianne, às vezes surgindo do nada e caindo no chão. Esse comportamento já havia sido descrito em casos como o poltergeist de Puna, nos anos 1920, e nos episódios envolvendo Eleanora Zugun, entre 1989 e 1991. Também houve um relato no país de Gales, em que moedas atingiam paredes e móveis com força. Em South Shields, a repetição do fenômeno era tão constante que os investigadores chegaram a brincar que, se a entidade continuasse materializando dinheiro naquele ritmo, o casal ficaria rico. Outro padrão comum em manifestações do tipo é o surgimento de mensagens escritas. Em South Shields, além dos rabiscos ameaçadores no quadro de brinquedo do pequeno Robert e dos textos enviados por celular, a família relatou que palavras também chegaram a aparecer nas paredes da casa. Marianne encontrou uma frase sinistra escrita com caneta azul na parede do quarto do filho. Algo que remete a outros casos famosos, como o da família Pillai, na Índia dos anos 1920, e o conhecido caso de Amherst, no Canadá, onde uma jovem chamada Esther Cox foi atormentada por mensagens similares. Uma das frases deixadas dizia: "Esther Cox, você é minha para matar", assustadoramente parecida com as ameaças dirigidas a Marianne. Diante disso, o caso do poltergeist de South Shields se destaca como um dos mais expressivos e convincentes relatos de atividade paranormal do século XXI. Apesar de ainda haver céticos, para quem está disposto a observar esses fenômenos com mente aberta, o caso oferece material abundante e instigante. Embora os registros sejam numerosos, ainda há perguntas sem resposta. Entre elas, por que esses eventos começaram? Em muitos relatos, entidades poltergeist parecem se apegar a pessoas.
e não necessariamente a locais, sendo comum que o foco seja uma adolescente. Foi assim com Eleanora Zugan, e no caso do poltergeist de Enfield, nos anos 70. Mas em South Shields, o único jovem era Robert, um menino de apenas 3 anos. Embora o amigo imaginário Sammy tenha sido cogitado como origem do caos, os investigadores, ao final, passaram a acreditar que Mark, o pai, era o verdadeiro epicentro da atividade. A razão? Ninguém sabe ao certo. E como tudo cessou, também permanece um mistério. O próprio Darren Ritson afirmou, mesmo passados mais de 15 anos, que não possui uma explicação definitiva. Ele só sabe que o que testemunhou era real, e que aquilo o marcou para sempre. Em suas palavras, o fenômeno parecia uma infecção sobrenatural, algo que permanece à espreita, afetando outras famílias em silêncio. Por isso não é surpresa que os nomes Marianne, Mark e Robert sejam pseudônimos. Os envolvidos preferem esquecer o que viveram. E talvez, depois de ouvir tudo isso, você também deseje que algo assim nunca aconteça com você. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhum mistério que ainda vamos explorar por aqui. Até o próximo episódio, e lembre-se, nem tudo o que acontece pode ser explicado.